Rádio Petroleira apresenta Programa Rádio Surgente. Você ouve aqui o que você lê no Surgente. Olá, internautas. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Rádio Surgente. No programa de hoje teremos a presença do João Brandt, coordenador do Grupo Intervozes, e também do Adilson Cabral, que é professor da UF e da TV Comunitária de Niterói, e ainda é militante dos comunicativistas. Participa desse programa a jornalista Cláudia de Abreu, que é do Sindipetro RJ e também da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, boa noite. O tema de hoje é um tema extremamente cativante, principalmente para o pessoal que milita nessa área da comunicação, da democracia da comunicação, que é a importância aí da TV pública e do papel da TV Brasil. Pois é, principalmente nós, militantes aí da comunicação, né, que já temos alguma estrada, desde a Constituição de 98 que a gente luta para fazer valer os direitos que foram, né, escritos naquela carta. E a questão de uma emissora pública, de um sistema público de radiodifusão, é uma das coisas que a gente vem reivindicando desde aquela época, né? E aí a gente vê que a TV Brasil tem tudo para ser o início desse processo. Perfeito. Eu vou botar já na linha o João Brandt, que está falando diretamente de São Paulo com a gente. Tudo bem, João? Boa tarde. Tudo bem, João? Boa tarde, seja bem-vindo. É um assunto bastante interessante, a questão da TV pública e o papel da TV Brasil, né, João? Sem dúvida. Eu acho que o ano passado e o começo desse ano trouxeram o assunto à tona e nos permitem fazer um debate mais sério sobre que tipo de comunicação nós queremos. Eu acho que a Cláudia falava da Constituição e, de fato, desde a Constituição de 88 apareceu ali a ideia de um sistema público e acho que nunca a gente teve um debate tão forte sobre o que é esse sistema público, que tipo de sistema público a gente quer. Perfeito. Agora eu queria que você falasse um pouquinho da tua visão e da visão até do Intervozes com relação ao papel da TV Brasil. Qual é a melhor TV Brasil que a gente pensa, e principalmente aí vocês do Intervozes, como é que vocês pensam essa questão? Olha só, a TV Brasil, da maneira como ela está posta, ela é um primeiro passo que é necessário para trazer o debate, para implementar uma primeira TV pública no Brasil, mas ela ainda está muito aquém do que a gente acredita que possa ser uma TV pública de fato democrática e participativa. A ideia da TV Brasil, como a gente sabe, ainda tem uma estrutura, na maneira como ela está planejada, muito ligada ao governo federal e um tipo de financiamento que agora, nessa proposta última do Walter Pinheiro, melhorou, mas da maneira como ele estava extremamente vinculado ao orçamento público, o que faz com que você possa a cada ano fechar ou abrir a torneira de acordo com a sua conveniência. A proposta agora é uma TV um pouco mais independente. Na prática, eu acho que os debates que aconteceram no ano passado, aí eu não sei se os ouvintes têm conhecimento, mas houve em maio de 2007 um fórum de TVs públicas com a participação de várias organizações da sociedade civil, de membros do governo, das emissoras da Rádio Brás e TVE, e nesse fórum se tirou uma carta, que se chamou Carta de Brasília, que apontava princípios muito claros e que são os princípios que nós também defendemos para a TV pública no Brasil. A TV Brasil, na medida em que ela foi sendo trabalhada no segundo semestre do ano passado, ficou claro que ela tinha limites e que ela não ia trabalhar todos esses princípios que estavam expressos ali naquela Carta de Brasília. O primeiro limite, esse ponto que eu estava falando, da gestão ainda muito ligada ao governo, e acho que o que simboliza isso melhor um conselho curador que tem todos os seus membros escolhidos pelo presidente da República, sem nenhum processo de indicação no processo original, pelo menos na ideia original, e o financiamento, que até também esse janeiro agora desse mês estava sendo trabalhado como financiamento ligado simplesmente ao orçamento público. Agora, na versão da medida provisória que está sendo votada na Câmara, teve algumas melhoras pontuais nesse sentido, mas nós achamos que era preciso avançar ainda mais. Agora, isso não significa dizer que o projeto não é válido. O projeto é extremamente importante para inaugurar um sistema público. Vai ser a primeira vez que o Brasil vai ter em lei uma definição sobre que raios entendemos do que é um sistema público de comunicação. O que há 20 anos está sem regulamentação, embora esteja na Constituição, nenhum texto legal trata disso. Na prática, a gente tinha emissoras
que foram criadas ali na lei da TV a cabo, emissoras comunitárias, universitárias, etc., que podem ser veiculadas na TV a cabo e que compunham um pouco esse sistema público. E nós temos as TVs educativas, como a TV do Rio, como a TV Cultura de São Paulo, mas que são TVs estatais na prática, são estatais e educativas. Então, a ideia de construir um marco legal que defina o que é um sistema público, mesmo que não seja ainda a definição que consideramos ideal, ela já nos parece um passo importante para a gente avançar nessa construção. É o ponto de partida, João. É o ponto de partida e é isso que a gente espera. Quer dizer, nós estamos apoiando a aprovação dessa medida provisória, acreditando que ele pode ser um ponto de partida para um processo mais amplo, não só de um sistema público que vá além da própria TV Brasil, como da própria participação da sociedade na TV Brasil. Nos interessa discutir como que o cidadão vai poder debater, interferir na construção da programação da TV Brasil. Nos interessa discutir como o cidadão vai poder produzir para a TV Brasil, como que ele vai poder apresentar suas queixas, suas reclamações, de que maneira essa TV Brasil vai seguir um tipo de orientação que não seja tradicional de mercado, preocupada puramente com a audiência. Então, esses debates nós acreditamos que eles podem ser feitos na medida em que ela for sendo implementada. Então, mas isso também está claro que vai ser uma batalha importante. Não adianta a gente acreditar que uma vez aprovada a TV Brasil, tudo isso vai acontecer. Nós vamos precisar continuar mobilizado e o cidadão vai ter que ficar atento e alerta para que a TV Brasil possa de fato se firmar como uma TV pública e não uma TV governamental com áreas mais públicas, vamos dizer assim. Mas, João, a alteração que foi feita pelo deputado Walter Pinheiro, no artigo 17, que se refere ao Conselho Curador, ele aponta, por exemplo, que os próximos serão eleitos, né? O atual Conselho Curador vai coordenar um processo de consulta pública. Você não acha que se a gente realmente garantir que esse processo seja democrático, com a participação ampla da sociedade civil, a gente pode transformar realmente a TV Brasil numa TV realmente pública? Claro, sem dúvida, essa mudança foi um avanço, mas ele não estabelece exatamente a eleição, né? Ele estabelece que vai haver uma indicação de entidades, mas a oficialização do Conselho continua sendo pelo presidente da República. E nem fica claro o quanto que ele vai ter que seguir essas recomendações, quer dizer, ele vai poder indicar nomes que não foram recomendados por entidades da sociedade civil, não está claro. Então, acho que assim, é uma melhora, é um avanço, e acho que esse avanço ele surgiu desse debate e das forças organizadas na sociedade civil que têm feito pressão, não defendendo a sua própria participação, isso que fique bem claro. Quer dizer, nós como Intervozes ou as outras entidades todas que estão defendendo um tipo de mecanismo de escolha para o Conselho diferente da indicação do Presidente da República, eles não estão defendendo a sua própria indicação, nem cargos vitalícios, nem cargos diretamente indicados, nada disso. A gente está defendendo que isso não fique na mão do presidente. E o problema é que, mesmo com essa alteração, isso ainda o presidente ainda tem um poder total de indicação. Agora, esses avanços, eles vão deixando a TV mais porosa ao público. E acho que isso já vai ajudando a direcionar a TV vamos dizer assim, deixá-la mais longe dos braços do governo. Nós estamos conversando com João Bran, coordenador do Grupo Intervozes. Estamos falando sobre a importância da TV pública e do papel da TV Brasil, com a participação da jornalista Cláudia de Abreu, do Sindipetra RJ, e também da TV Comunitária do Rio. Agora, João, me parece que nesse primeiro momento, o foco das discussões estão mais voltados para a questão da gestão em si dessa nova TV e a TV que a sociedade espera como TV pública. Porém, tem outros dois pontos que eu acho que são fundamentais para serem discutidos, que eu acho que ainda está em segundo plano, que é a questão da produção, né, e também do financiamento dessa produção. Como é que você pensa isso? Isso tem que ser apresentado em conjunto com a discussão da questão da gestão, ou primeiro a gente discute como gerir, depois a gente vai discutir como produzir, o que produzir, de que forma produzir e com que financiamento, João? Bom, de fato essas discussões todas estão casadas, né? Para a gente não dá para discutir uma sem discutir a outra. No entanto, eu acho que o foco na gestão, ele se deu porque, primeiro, a proposta primeira do governo ela era uma proposta muito ruim. A ideia de um conselho de notáveis, de personalidades, ela é uma ideia personalista, não representativa, quer dizer, ela não discute quem de fato a sociedade quer que a represente, mas simplesmente indica nomes
que, na visão do presidente, representam a sociedade. Uma visão extremamente paternalista. Então, com isso, o debate de gestão ganhou uma... acho que se colocou aí na pauta de uma maneira mais forte. Mas, na prática, de fato, financiamento é uma questão fundamental, porque, primeiro, não dá para construir uma TV pública sem dinheiro, sem condições materiais para fazê-lo. E aí não adianta a gente dizer, como a gente costuma dizer, não queremos publicidade comercial na TV pública, se também não houver outros mecanismos que garantam a sobrevivência e a independência dessa TV. Porque quando a gente fala de não querer publicidade comercial, a gente está defendendo uma independência desse canal em relação ao mercado. Mas nós também temos que garantir a independência desse canal em relação ao governo. Quer dizer, não adianta a gente deixar totalmente nas mãos do governo e ele, a cada ano, manipular o orçamento como bem entender. Então, nesse sentido, a proposta do Walter Pinheiro também melhora essa história do financiamento, a independência financeira. Eles propõem que uma parte do dinheiro que iria para o Fistel, que é um fundo de fiscalização arrecadado pelas empresas de telecomunicações, quer dizer, com pagamento das empresas de telecomunicações, que esse dinheiro vá para um fundo especial para financiar, e que pelo menos 75% desse fundo vai financiar a TV pública. Isso é excelente, é um tipo de medida que vincula a receita, vincula o gasto a uma receita e ao mesmo tempo garante que esse gasto não vai ser apropriado, enfim, o governo não vai poder ficar fazendo superávit primário com esse dinheiro não vai ter como ser desviado de sua principal função. Em relação à produção e à programação, que você citou, também me parece um debate fundamental. Mas é um debate para ser feito aos poucos e para ser ajustado a partir de objetivos delineados e de uma condição real de trabalho, porque também não adianta a gente cobrar a TV pública sem ela ter uma condição financeira e estrutural de trabalho. Aí a gente começa a pensar o que da maneira como está sendo feito hoje, está ok, está bom, está ruim, as pautas estão interessantes, isso dialoga com a maioria da população, a programação está muito elitista, tem pluralidade política, a programação está ajudando a debater os temas do cotidiano do Brasil. Todos esses debates eles têm que ser feitos, mas eles não são, eu diria que eles não são o fundamental ou basilar num momento de aprovação da MP. Eles talvez possam esperar um pouquinho, embora eles já tenham que ser, quando a gente está falando da gestão e do financiamento, nós estamos na prática tentando garantir maneiras para que essa produção se dê da maneira mais livre, sem estar sujeita a pressões nem do governo nem do mercado. Perfeito. João. Eu queria voltar antes uma coisa, João, porque eu dei uma olhadinha aqui na lei enquanto a gente estava conversando, e na realidade a mudança do Walter Pinheiro retirou aquela questão do presidente da República da última palavra. O que está escrito no novo artigo 17 é que o Conselho Curador atual vai coordenar um processo de consulta pública e mais à frente fala que esse processo de consulta pública vai receber indicações da sociedade. Mas ele apenas aponta para o estatuto a forma da condução desse processo. Então, realmente, se a gente não garantir que seja um estatuto democrático, não vamos conseguir que seja realmente uma TV pública. Mas acho que essa mudança abre uma possibilidade muito concreta para a sociedade civil estar participando diretamente. Não, vai ser excelente. De fato, a leitura que eu tinha feito era um pouco diferente. Talvez tenha aí, enfim, eu não estou com o projeto na mão, não consigo te falar os detalhes. Mas se você está, se não me engano, essa questão do presidente estava no artigo anterior, etc. Tá. Mas não tendo a participação direta do presidente nessa indicação, ainda melhor. Sem dúvida, a gente consegue garantir um caráter público de fato. Isso eu não estou falando mal do presidente, não. O problema não é o presidente. O problema o presidente é a própria representação do governo. Então, dizer que uma TV vai ser independente do governo, com o presidente escolhendo quem vai tomar conta dela, porque na prática o Conselho Curador é isso, é tomar conta dos objetivos dessa TV, né? Sim, com certeza. O atual Conselho, ele reflete o que o governo quis entender como deixar a raposa tomar conta do galinheiro, né, João? Exatamente. E aí de raposa a gente está cheio já, né? Tem que tomar cuidado. Chega porque de raposa. Está faltando galinha e tem excesso de raposa.
Agora, João, tem uma questão que eu gostaria de vincular a essa discussão, que é a questão da TV digital. A gente não pode deixar de pensar uma TV pública com qualidade tecnológica, com qualidade técnica também. A gente percebe também que o governo lançou em dezembro do ano passado a TV digital e nem 10 mil pessoas ainda conseguiram acessar essa tecnologia. Será que dá para pensar uma coisa com a outra aí, pensar uma TV pública com qualidade? Agora, também tem a questão que eu queria levantar, que a TV digital é uma tecnologia ainda bastante cara, né? E se vincular essa tecnologia à TV pública não seria estar fazendo um gargalo, né? E deixar também de fora aí uma parcela grande da sociedade organizada que quer gerar conteúdo nessa TV? Olha, na verdade a questão da TV digital e esse debate, acho que a Cláudia aí participou também ativamente, outras pessoas participaram e sabem bem como é que foi a escolha do governo. O governo fez uma escolha do padrão japonês, e não só do padrão japonês, mas de um modelo de não perder a oportunidade de democratizar o espectro de frequência. O que isso significa? Hoje nós temos 6 ou 7 canais abertos por município, né, no VHF, quer dizer, com mais fácil recepção aí pelas pessoas. Tem que contar os canais de UHF um pouco mais. Você tinha a oportunidade de transformar esses 6 ou 7 em, vamos dizer aí, 30, 40 canais. E aí abrir esse mercado para outros, e eu estou falando não só de uma democratização, no sentido de abrir para a TV pública, etc., mas inclusive de abrir para outros atores de mercado que queiram ocupar e trazer mais canais, mais pluralidade, mais diversidade. O governo preferiu entregar partes grandes do espectro para as mesmas emissoras que tem hoje. Então, a Globo, a SBT, a Record, a Rede TV vão poder fazer uma opção entre, vamos dizer, e na prática a opção dele já está feita, vai ter uma opção pela altíssima definição. Então, a Globo vai transmitir, por exemplo, vai ocupar uma boa parte do espaço, que poderia ter aí 8 canais, até 8 canais, vai ser ocupado para transmitir um programa de alta definição. Então, quem que vai assistir esse programa de alta definição? O cidadão que tem uma televisão de 42 polegadas com LCD ou plasma na sua casa, que é uma minoria na sociedade. E fica evidente, quer dizer, em nome de uma altíssima qualidade para poucos, a gente perde a oportunidade de abrir muitos canais que poderiam democratizar. O que isso significa? Na prática, a TV pública ela vai ter que disputar, ela não está um espaço garantido para a TV pública nesse novo espectro da TV digital. Né? Nós vamos precisar, esse trabalho tem sido feito, em São Paulo ela deve entrar aí nos canais 68, 69, mas as TVs comunitárias, por exemplo, hoje não tem uma garantia de espaço no canal aberto. Né? É uma nova batalha, uma batalha paralela, né? É uma batalha paralela e que tem a ver diretamente com o modelo que se escolheu para a digitalização no Brasil, porque dependendo do outro, se fosse escolhido um outro modelo, você teria espaço para todos esses canais públicos e mais alguns. Então, assim, o fato essa interação da TV pública com a TV digital, ela tem que ser pensada. Primeiro, a presença da TV pública nesse espectro de TV digital. Segundo, nós precisamos pensar o seguinte, por que será que o cidadão não está comprando o conversor? Por que só vendeu até 10 mil? Porque simplesmente para ele não tem o menor sentido comprar esse conversor. O que ele ganha? Né? Concretamente nada hoje. O cidadão ele tem uma qualidade de imagem um pouco melhor, mas muitas vezes as pessoas têm uma imagem boa em casa. Para quem tem TV a cabo, ele está fazendo a digitalização pela TV a cabo ou pelo satélite. Ou seja, o Bombril ainda funciona bem na ponta da antena? Funciona bem. Para que o cidadão vai pagar R$700 para comprar um conversor para receber o sinal digital? Quer dizer, isso aqui em São Paulo ficou, e a gente cantava essa bola, falava, olha, sem interatividade, sem mais canais, vai ser difícil você convencer a população a migrar. Não vai rolar, não vai rolar. Não tem sentido. Eu não compro, não sei quem compra. Assim, na verdade, tem um pouco as pessoas aficionadas por tecnologia, ou quem quer ter uma imagem um pouco melhor na sua casa, está com um sinal ruim, e etc. Ok, mas fora isso, não tem porquê. E agora, a questão de ser cara, ela é uma tecnologia, na verdade, a produção já é toda feita em digital, né? As pessoas até têm tido acesso a câmeras baratas e gravando em digital. O que é caro é o equipamento de transmissão. Mas isso vai ter um tipo de apoio aí para as TVs terem um parque tecnológico digital para um apoio até mais generoso do que deveria, no nosso entender, para as TVs comerciais fazerem essa migração
E esperamos que as TVs públicas possam ter uma estrutura também condizente e comprar equipamentos para transmissão em TV digital. Porque aí a gente tem que lembrar que não é só a antena que ela põe em cima da sua sede, vamos dizer, nas capitais, no Rio aí, ou no caso aqui em São Paulo, mas também todo o esquema de retransmissão e repetição de sinal. Então é realmente um gasto grande aí para a migração. Em relação às TVs comunitárias, o Ministério das Comunicações andou aí acenando a possibilidade de as TVs atuais ocuparem o canal da cidadania. Mas a lei da TV digital, ela fala em entidades comunitárias, fala em legislativo municipal, manifestações culturais da cidade, enfim. Pelo decreto da TV digital, o canal da cidadania não são os atuais canais comunitários, são muito mais amplos do que isso. E aí cria um problema sério, porque no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos 24 horas de programação. E aí, nós vamos dividir como? Claro. E por que dividir esse espaço se hoje a gente tem uma tecnologia que permite que nós estejamos e os outros também estejam? Por que, que a gente vai dividir, né? E realmente essa é uma batalha que está apenas começando, né? O Ministério das Comunicações afirmou isso num congresso brasileiro de canais comunitários, mas afirmou que seria apenas um espaço no canal da cidadania. Mas apenas isso é muito pouco e nem isso realmente está se dando na prática. Foi apenas, por enquanto, uma promessa de representante do ministro das Comunicações no congresso da Associação Brasileira de Canais Comunitários. Bom, o duro é perceber, né, Cláudia, que na hora de atender as demandas das TVs comerciais, eles atendem todas as semanas, eles recebem o interesse das TVs comerciais, fazem promessas e cumprem mais do que o prometido, etc. E para os canais comunitários, nem a migalha eles conseguem garantir. Pois é. Perfeito. João, só para encerrar nossa conversa aqui, seria exagero dizer que o padrão aí adotado para a TV digital é o padrão da TV Globo? Foi o padrão que a TV Globo forçou a barra, né? E isso fica muito claro ao você perceber por que eles preferiram, para não ficar parecendo que é teoria da conspiração. A Globo, ao pegar esse padrão de TV digital, ela não precisa concorrer com novas empresas. Eu dou um exemplo claro. A Abril faz 20 anos, 30 anos, tenta uma concessão de TV, a editora Abril. Não estou falando que abrir para Abril significaria democratização da comunicação, estou dizendo que nem o próprio mercado funciona. Né? Não há nenhuma abertura para novas empresas. E, por outro lado, a Globo, no padrão japonês, ela consegue manter o controle da transmissão para aparelhos móveis. Então, a ideia é que eles tenham, isso em pouco tempo chegue no mercado, aparelhos pequenos, móveis, ou o próprio celular funcione como um receptor, e que a própria Globo, ou as próprias emissoras, transmitam esse conteúdo, que deixa o controle do conteúdo totalmente na mão delas, inclusive na transmissão para aparelhos móveis. Há quem diga até aí numa dobradinha Globo-Sony, forçando a barra aí para esse sistema, porque já tinha sido amarrado isso já muito antes, né, de se cogitar a falar em TV digital. A Sony e a Globo já tinham mais ou menos que se preparado para isso. Por uma incrível coincidência, a Globo tinha comprado todos os equipamentos japoneses antes do governo decidir. Coincidência incrível. O problema, né, é a gente acompanhar, assim, a Globo, mal ou bem, tem o direito de fazer a pressão dela. O problema é o governo ceder às pressões. Verdade. Então, nós estamos falando, quem tem que defender interesse público nesse caso não é a Globo. Da Globo a gente já espera que ela vá trabalhar pelo próprio interesse. Está defendendo dela, tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Nós conversamos com o João Bran, coordenador do Grupo Intervoz. Obrigado, João. Eu que agradeço. Boa tarde aos ouvintes e à Cláudia. Valeu. Até. A gente continua a nossa discussão aqui, Cláudia. Deu para sentir que o Intervoz tem uma posição bastante clara com relação a isso, né? Agora eu queria que você falasse um pouquinho também como a TV comunitária pensa essa questão toda. Pois é essa questão até que eu já tinha começado a falar. Nós estamos disputando o canal da cidadania, mas como a própria formulação do canal da cidadania é muito mais amplo do que os atuais canais comunitários, a gente tem uma dificuldade prática, né? Precisaria haver uma legalização, uma mudança na legislação, ou mesmo uma compreensão que pudesse ser, digamos assim, oficializada, assinada embaixo pelo governo, para garantir que esse canal, né, que já está previsto no decreto TV digital, seja utilizado pelas TVs comunitárias. E aí, na realidade, a gente tem que até começar ontem, uma discussão que é a seguinte: existem atualmente cerca de 80 canais comunitários, né, nos locais em que existem TVs a cabo. Porém, existem milhares de outros municípios que não têm TVs comunitárias constituídas. E eles têm que começar isso imediatamente.
Pois não. Nosso debate continua e dessa vez participa o Adilson Cabral, que é professor da Universidade Federal Fluminense, da TV Comunitária de Niterói e também militante dos comunicativistas. Alô, Adilson, tudo bem? Seja bem-vindo a esse Rádio Surgente. Opa, boa tarde. Adilson, a nossa discussão gira em torno da importância da TV pública e o papel da TV Brasil. Como é que você pensa essa questão, Adilson? Olha, são dois assuntos, na verdade, né? Quer dizer, a TV Brasil, ela está consolidando uma coisa que já deveria acontecer há muito tempo, que é justamente o sistema estatal de comunicação integrado, forte e com condições de oferecer um serviço de qualidade em termos de TV, quer dizer, uma expectativa a ser construída e ser efetivada por parte não só desse governo, mas dos outros governos. Você tem uma TV estatal de qualidade e representativa junto à população. Uma outra coisa é a TV pública, né? Assim, não necessariamente a TV Brasil constituída, ela está no sentido da construção e da afirmação de uma TV pública. Os próprios canais comunitários, que seriam esse espaço de construção na medida em que mobilizam a sociedade não constituída na estrutura do Estado e não também trabalhando a partir do mercado, ela seria um embrião, né, desse sistema público de comunicação em termos de, né, do que se pretende se relacionar sobre as TVs, mas a gente ainda vê que em relação à TV pública e ao sistema público de comunicação, o governo não vem avançando. Quer dizer, existe todo um foco, uma disposição de se efetivar a TV estatal, de se liberar uma quantia substancial para uma TV estatal, e a TV pública ela está negligenciada à margem de todo esse processo. Agora, Adilson, qual é a tua visão com relação da importância, né, da participação da academia nesse processo? Por exemplo, a gente percebe que as faculdades de comunicação, elas não têm aparelhamento suficiente para dar uma realidade, né, do que é o mercado, na verdade. A gente perde aí, nesse momento, uma oportunidade de se estar melhorando a qualidade desse currículo, enfim, melhorando a participação do aluno dentro ainda da faculdade, no mercado que ele vai encontrar quando ele sair da faculdade. Qual é, na tua visão, você que não só mexe com TV, mas também é professor de universidade, uma universidade importante, como é a UF, como é que você pensa isso, né? A participação da academia nesse processo de construção de uma TV pública? Que, na verdade, estão acontecendo várias experiências interessantes, mas muito descentralizadas, né? Então, assim, não existe, tal como a sociedade civil, a universidade ela não se articula de forma organizada para ocupar espaços que seriam representativos, como, por exemplo, os canais universitários de TV a cabo, quer dizer, que já são os espaços, né, já constituídos, já colocados à disposição e que não são plenamente efetivados, com algumas raras exceções, né? E principalmente em relação a algumas universidades privadas que fazem bons trabalhos, alguns professores ou núcleos de pesquisa dentro de algumas universidades que realizam bons trabalhos também, mas não existe esse trabalho mais vultuoso, mais integrado no campo acadêmico para se constituir experiências de TV que tenham representatividade, alcance, continuidade, como a gente poderia já ter condições de ter. Justamente porque a universidade é um espaço de experimentação que poderia ser melhor incentivado. Quer dizer, então existem experiências que são bastante particulares, mas quando a gente precisa de uma articulação mais ampla, de uma maior integração, isso acaba deixando a desejar o que a universidade poderia apresentar, né, de um trabalho mais interessante, mais vultuoso. Mas com certeza experiências particulares, pontuais, estão sendo desenvolvidas, né, no interior principalmente, no Nordeste. Existem algumas TVs universitárias vinculadas à universidade pública, algumas da universidade privada que fazem um trabalho muito interessante. Aqui mesmo no Rio de Janeiro a gente tem a Faculdade L. Alonso, né, que tem há muito tempo o núcleo de comunicação, de educação e comunicação para a cidadania, que faz um trabalho há um bom tempo, que é de relevância junto às comunidades no Rio de Janeiro.
E são experiências como essa que a gente precisa rearticular de uma certa forma e ampliar o alcance. Agora, você acha disso, que as TVs comunitárias estão cumprindo seu papel? Então, o que acontece, o espaço das TVs comunitárias, em detrimento da TV universitária, ela teria ela foi colocada a princípio para ser uma articulação de organizações da sociedade civil. E a gente, principalmente, tem a gente não vê, né, nesses espaços dos canais comunitários os movimentos sociais que são vitimados cotidianamente pela mídia corporativa, né, justamente porque o espaço das TVs, dos canais comunitários, ele foi apropriado principalmente por aqueles que têm disposição, interesse, mobilização e principalmente recursos para fazer uma produção continuada. Então os canais comunitários eles poderiam ser um espaço de experimentação dos próprios movimentos que têm muito o que falar, que procuram canais para falar, que têm os canais à disposição para falar, mas que não têm efetivamente recursos e muitas das vezes não têm noção de que os canais estão à disposição e que têm um relativo alcance, né? Então os canais comunitários eles poderiam ser espaços de abertura, de acesso por parte desses movimentos e de capacitação para que esses movimentos possam fazer programas de qualidade e também de visibilidade, de mobilização da população. Mas, Adilson, eu falo do papel das TVs universitárias, o papel de formar o estudante. Comunitárias, desculpa. Não, tudo bem, comunitário também foi muito importante a sua análise. Mas em relação às universitárias, você acha que elas estão cumprindo o papel de formar realmente estudantes, de fazer a ponte da sociedade com a academia? Você acha que esse papel está sendo realizado pelas atuais TVs universitárias? Não, então, tal como vem acontecendo com as TVs comunitárias, quer dizer, nas universitárias também está havendo uma distorção, né, do papel, né? Quer dizer, a maioria das TVs universitárias está sendo apropriadas ou por assessorias de comunicação ou por núcleos de produção vinculados à direção de faculdades, à direção de cursos de comunicação específicos ou da própria gestão universitária, e não se fomenta uma produção que é assim, da comunidade acadêmica, né? Professores, alunos e funcionários produzindo conhecimento nos seus vários campos de atuação e se apropriando dos meios televisivos. Isso que seria o ideal que a gente está tentando, né, construir nos nossos espaços de atuação, mas falando em termos a gente está falando aí de 13 anos de lei de TV a cabo, né, mas a gente tem um subaproveitamento desse espaço, tanto por parte da sociedade civil quanto por parte da academia. Agora, o que você acha você imagina que você saiba que a TV Senado, Câmara, Justiça já estão com espaço garantido, sinal aberto na maior parte das cidades brasileiras. E, no entanto, as universitárias e os comunitários aí estamos disputando espaço. O que você acha disso? Isso daí é o fruto, é uma crônica de uma desgraça já anunciada, meio que fruto daquela construção abstrata que foi o chamado campo público das TVs. Quer dizer, existia uma série de associações que já tinham, né, recursos, visibilidade, legitimidade junto ao poder público. Então, essas, com certeza, elas são acolhidas dentro dos sistemas já consolidados. A corda, como sempre, rói do lado mais fraco, como sempre é cortado do lado mais fraco, sobrou justamente para as comunitárias e para as universitárias. As universitárias, e aí tem uma distorção, porque existem universidades públicas com baixo orçamento, existem até universidades privadas que não têm a visibilidade, mas universidades privadas que têm não só orçamento para fazer uma produção adequada, bacana, mas mesmo assim vinculada a estruturas de gestão das universidades, mas que além disso elas assumem um trabalho de qualidade. As universitárias que estão fora, né, desse processo de gestão, justamente por não desenvolverem um trabalho de relevância e justamente reivindicar a importância da visibilidade de um canal universitário numa TV, num sistema digital, vamos dizer, com abrangência maior do que tem em relação à TV a cabo, e aí
entendendo o sistema aberto, existe uma demanda ainda numa maior articulação e principalmente reivindicando o que é de interesse comum e o que é de unidade comum, que é o que? No caso da universidade, essa capacidade de produção de conhecimento e de apropriação das tecnologias relacionadas à televisão e à televisão digital, justamente para a produção desse conhecimento. E no caso da comunitária, a mobilização de movimentos sociais que possam reivindicar, né, o espaço e essa transposição do cabo para o digital. Nós estamos conversando com Adilson Cabral, que é professor da Universidade Federal Fluminense, da TV Universitária de Niterói e também militante dos comunicativistas. E é justamente sobre essa tua militância nesse grupo que eu gostaria de falar agora. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que vocês desenvolvem no grupo, Adilson. Então, a gente vem trabalhando, no caso, a nossa proposta, né, é de atuar no sentido de uma maior ampliação das temáticas, das bandeiras do campo da comunicação em relação a outros setores dos movimentos sociais. A gente sempre tem uma questão, né, que é colocada, assim, que todo movimento em vários setores, né, diferentes, ambientalista, de mulheres, negros, toda a militância de um modo geral, ela, na medida da apresentação de suas demandas, né, quando expõe, explicita as suas demandas, geralmente elas tangenciam ou falam de alguma coisa que é diretamente relacionada à comunicação, né? Quando se fala, por exemplo, que o movimento sem terra não ocupa, mas invade terras que são improdutivas, isso trabalha uma construção de sentido junto à população através dos próprios meios de comunicação, que inviabiliza, que enfraquece, que deslegitima a luta do movimento sem terra. Então a gente não consegue efetivar a democratização da comunicação se a sociedade, de um modo geral, que reivindica uma transformação, ela não está mobilizada para a compreensão de que o papel da comunicação é fundamental. Então não adianta a gente trabalhar em termos que a gente trabalhava nos anos 80, nos anos 90, que simplesmente pleitear a democratização da comunicação é fundamental para a democratização da sociedade. Ora, claro que isso em si é algo a ser defendido, mas na prática, uma meia dúzia de hiperespecialistas de comunicação ou movimentos estritamente focados para a questão da comunicação não vão efetivamente proporcionar mudanças, né? Então, um movimento que se propõe a efetivamente mudar o cenário atual da comunicação precisa trabalhar a transversalidade desses movimentos, desses setores sociais que são vitimados também por uma comunicação que não é democrática. Esse trabalho que a gente procura fazer através das várias questões relacionadas, né, ao comunicativismo, que também está na própria agenda política do setor de comunicação. Adilson, eu queria que você falasse um pouquinho mais, eu até acho que você já começou a falar sobre isso, mas sobre a importância do sistema público de radiodifusão. Por que isso é tão importante para a sociedade brasileira? Então, aqui na verdade a gente tem mal a mal um sistema estatal de comunicação com apoio, né, com, mais uma vez, legitimação, com uma certa credibilidade até, um reconhecimento por parte da população. E claro que a gente tem, né, é evidente, um sistema privado bastante atuante, com qualidade técnica e artística no setor de comunicação e referência, inclusive, mundial. A gente não tem um sistema público de comunicação no sentido em que os espaços que estão disponíveis hoje, por exemplo, rádios comunitárias, por exemplo, canais comunitários de TV a cabo, e só TV a cabo, e não outro sistema de TV por assinatura, e em cada cidade somente um canal comunitário, esses sistemas eles não contam, com uma forma de sustentação adequada. Então, quer dizer, as rádios comunitárias elas não podem fazer publicidade na sua programação, não tem uma outra fonte de verba assim, que permita a continuidade dos seus trabalhos. Os canais comunitários também lutam por uma fonte de sustentação que não seja estatal, dependente do Estado, e que não seja também vinculada a iniciativas privadas, porque aí destituiria justamente seu caráter público, né? Então, estabelecer o sistema público é justamente trabalhar nesse meio campo entre o estatal e o privado,
né, trabalhando espaços que já existem, espaços que precisam ser construídos, principalmente nesse processo de digitalização da comunicação. Nós estamos conversando com Adilson Cabral, professor da UF e também da Universitária de Niterói, ainda militante dos comunicativistas. Participa aqui agora, chegou ainda há pouco aqui o Rafael Duarte, da Agência Petroleira de Notícias. Você quer fazer alguma intervenção, Rafael? Então, o tema de hoje é TV pública, né? Que a gente está debatendo aqui na rádio. E, infelizmente, eu não consegui acompanhar todos os debates, as primeiras falas, mas eu acho que é legal a gente colocar uma posição e eu acho que trazer uma reflexão, né? Porque, na verdade, o Adilson acabou de falar sobre sistema público e sistema estatal, e, na verdade, o que a gente vem acompanhando, me parece, na minha avaliação, é que a TV pública que o governo coloca tem muito mais um caráter de TV estatal do que de pública. E eu acho que é isso que é importante a gente debater. E quando a gente coloca... e aí é uma reflexão muito grande, assim, eu acho que quando a gente vê uma proposta como essa do governo de criar uma TV pública centralizada e tal, a gente pensa muito por que não apoiar as TVs públicas existentes, que são as TVs comunitárias, as TVs universitárias, que realmente têm participação da sociedade. Assim como a gente sabe que tem TVs comunitárias que têm tem problemas de composição, que muitas vezes representam, quase viram TVs comerciais, mas as daqui do Rio que a gente conhece mais organicamente, a TV Comunitária do Rio, a TV Comunitária de Niterói, são representações concretas das comunidades da população daqueles locais. Eu acho que isso é legal a gente pensar por que não criar uma política pública de financiamento e de apoio a essas TVs e rádios comunitárias também, do que criar uma outra espécie de TV. Eu até queria comentar, porque vou mais além. Eu acho que TVs públicas, realmente, hoje, somente as comunitárias, porque são elas que têm a participação da gestão da sociedade civil, né? A gente vai lutar aí para que o estatuto dessa empresa que está sendo criado realmente garanta que a sociedade civil eleja uma TV com uma gestão pública, né? Mas enquanto isso, e o que existe até hoje é estatal. E as TVs universitárias, infelizmente muitas que existem por aí, têm uma gestão realmente de empresas privadas, universidades privadas com interesses comerciais. Então a gente não pode nem dizer que são públicas. Perfeito. Até botar um pouco de... O Adilson está aí no ar? Tô. Acho até que o Adilson podia comentar um pouco da TV Universitária de Niterói, que eu acho que é uma das que tem uma gestão um pouco mais democrática, né? Embora alguns problemas e tal, mas comparando com a do Rio, que... Dá para chamar de TV pública, a TV comunitária de Niterói, Adilson? Não, a comunitária ou a universitária? Universitária. Universitária. Então, a universitária, o que acontece? Da mesma forma como a gente está falando que as TVs estatais, elas não são públicas, né? As TVs das universidades públicas, elas estão, de uma certa forma, na estrutura do Estado. Embora tenham um caráter, devam ter um caráter público e devam se pautar pelo interesse público e ser um serviço público, né? Mas elas são, a princípio, de Estado. Mas, de qualquer maneira, dentro do ambiente universitário, né, assim, toda TV universitária ela deveria ser fruto de uma composição, né, de professores, alunos e funcionários, das suas unidades constitutivas, etc. A gente está, assim, eu falo agora, né, com um outro lugar de fala, que é o de membro do Conselho Gestor do Provisório do Canal Universitário de Niterói, e a gente tem uma coisa que está num processo de construção, que é justamente esse caráter meio dúbio de ser ao mesmo tempo canal universitário para Niterói, né, e ser também a TV universitária da UF, que na prática ela não existe, mas é a programação da UF na articulação com outras instituições de ensino superior e até mesmo da comunidade de Niterói, que a gente procura, de uma certa forma, articular. A gente está num momento hoje em que o Conselho Gestor Provisório ele está buscando meio que limpar o meio de campo em relação à própria gestão da TV, ao próprio espaço, sede, a construção de uma
uma programação que seja plural, que seja diversificada. Ela ampliou consideravelmente. Bom, ela funciona na forma de refluxo, né? Ela agora está voltando a ter um fluxo maior de programas, programas não só da Universidade Federal Fluminense, que é quem acolhe a sede do canal universitário, mas também de outras instituições universitárias e também de pessoas da comunidade ou de organizações da comunidade, mas ela está nesse processo de transição entre uma gestão, né, provisória, que foi formada a partir de laboratórios, de coordenadores de laboratórios de pesquisa e de extensão, que tem uma vinculação com a produção audiovisual na UF, para vir a ser uma gestão mais coletiva e representativa até mesmo da própria universidade, mas para além da comunidade, né, de Niterói e também de outras universidades do ensino superior dentro do município de Niterói, que é a área de abrangência, né, do canal universitário. Então esse é um processo que está sendo construído e, enfim, a gente tem um quadro dessa coisa de colocar as coisas em ordem melhor do que estava antes, mas a gente ainda tem muito a caminhar aí nesse processo. Perfeito. Só para eu me situar um pouquinho, a TV universitária aí da UF, ela está alocada lá na nave, não? Ela está alocada, está a UF, no caso, como universidade que acolheu, ela hoje está no IACS. Funciona no Instituto de Artes e Comunicação Social. Professor Adilson, muito obrigado pela sua participação. Quer fazer alguma colocação final, alguma conclusão, professor? Não, é que a sociedade civil, assim como conjunto, né, ela precisa avançar no entendimento de que a TV Brasil, ela, assim, a despeito do que foi colocado, até mesmo no manifesto, né, de defesa da empresa Brasil de Comunicação, ela está bem longe de se constituir como uma espinha dorsal da TV pública brasileira, na medida em que não se trata da TV pública, mas sim estatal. Assim, é claro que a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação e também a TV Brasil, elas devem fomentar o sistema público, mas elas não se constituem sistema público. Então esse entendimento que a gente precisa acumular para até a gente formular as críticas de uma melhor forma e com uma melhor radicalidade nesse processo, até pelo entendimento do que a gente está tentando constituir como sistema público de comunicação. A TV universitária, da mesma forma, a articulação, como eu estava falando no início, a articulação da TV universitária justamente com, por exemplo, o Ministério de Educação ou com a Associação das Instituições Federais de Ensino Superior, no caso das universidades públicas. No caso das universidades privadas, tem a BTU, ou deve ter outra associação representativa das universidades privadas. Mas, de qualquer forma, constituir esse entendimento do que é um sistema público de comunicação, a gente ainda está devendo um acúmulo melhor nesse processo e vai se dar mesmo na forma da articulação, né, dos setores envolvidos e que estão desejando um movimento cada vez melhor aí para a gente. Muito obrigado pela sua participação. Nós conversamos com o professor Adilson Cabral, da TV Universitária de Niterói, professor da UF, Universidade Federal Fluminense, e também militante dos comunicativistas. Muito obrigado pela sua participação, professor Adilson. Obrigado, conversamos também com o João Bran, coordenador do Grupo Intervozes, com a participação da jornalista Cláudia de Abreu, desse Sindipetro RJ e também da TV Comunitária do Rio. Cláudia, eu queria que você desse, uma conclusão aí. Foram satisfatórias essas conclusões aí que a gente chegou? Quer dizer, tem muita coisa ainda, pelo que eu entendi, ainda tem muita coisa pela frente, né? A gente está engatinhando ainda numa proposta. Eu acho que ainda tem que se articular mais, né? Qual é realmente o tipo de TV pública que a gente quer, né? E de que forma, né, nós devamos participar disso. Bom, eu acho que a TV Brasil pode ser o início do processo, pode ser, né, se nós conseguimos garantir, como eu falei anteriormente, a questão de um estatuto que realmente garanta a presença da sociedade civil, né? Agora, isso realmente está apenas começando, né?
porque eu acho que foi até uma coisa bastante ousada, né, essa iniciativa. Mesmo na atual estrutura, como TV estatal, eu acho que ela é louvável, porque qualquer alternativa ao atual sistema comercial, né, eu acho que é válido. A gente precisa justamente de iniciativas como essa, de novas formas de fazer televisão, que não tenha como único objetivo vender produtos. Eu acho que isso é a principal coisa boa que a TV Brasil está trazendo, independente de ser estatal ou independente no futuro, nós consigamos transformar isso e transformá-la realmente numa TV pública. E eu queria concluir falando na próxima semana que o debate será sobre a América Latina, com a presença do jornalista Mário Jacobskind. Tá certo, estamos chegando ao final de mais um Rádio Surgente e você com certeza vai ler esta matéria na edição desta semana do Jornal Surgente. Participaram dessa entrevista o professor Adilson Cabral, professor da UF, da TV Universitária de Niterói, militante dos comunicativistas, e também João Bran, coordenador do grupo Intervozes, com a participação da jornalista Cláudia Jabel deste Sindipetro. Eu sou Nato Candal, com a técnica de André Cunha. Estaremos de volta na próxima terça-feira. Participou também, né, o nosso querido Rafael Duarte, da Agência Petroleira de Notícias, que está sempre com a gente, né, às terças-feiras, com o programa Democracia e Comunicação. Forte abraço, estaremos de volta na próxima semana. Obrigado. Rádio Petroleira apresentou Programa Rádio Surgente. Você ouve aqui o que você lê no Surgente.